Eu tenho certeza que pode haver alguns comentários assim nesse vídeo. Rico, mas por que você tá fazendo isso? Por que você tá expondo elas desse jeito? A privacidade delas. Calma, 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 calma. Esses assuntos, embora são bem polêmicos, né, são bem pesados, essas atrizes falam de uma forma bem natural, porque realmente, gente, é uma coisa natural. É uma coisa que não tem como a gente controlar. Porque se tivesse como controlar, ninguém teria depressão, ninguém teria ansiedade. E muitos, às vezes, né, tem aquela dificuldade pra entender, fala que pode ser falta de Deus ou falta de alguma coisa, sendo que é uma coisa natural e que acontece no nosso corpo. Não tem como a gente controlar. Ninguém vai querer ter ansiedade, ninguém vai querer ter depressão. Ambas as atrizes, elas falam abertamente sobre esse assunto. A Lily, por exemplo, antes dela ser tão famosa assim como ela é hoje, ela fazia reuniões, ela fazia encontrinhos com os fãs pra falar um pouco da saúde mental com eles, sabe? Tem aquele encontrinho que as pessoas desabafavam. E quando eu vi isso, eu fiquei mais apaixonado ainda, né? Porque essas atrizes, acho que vocês já sabem, as duas são as minhas grandes atrizes favoritas. Eu comecei a assistir elas na série, gostei delas na série, mas quando eu procurei a fundo sobre a história de vida de cada uma, aí que eu falei, meu Deus, são essas mulheres que eu escolhi amar. A Troian sofreu uma pressão muito grande dela mesma quando tava na adolescência, naquela coisa de escola, faculdade. A Lily sofreu muito também nessa coisa de ansiedade, síndrome do pânico. Eu sei que alguns de vocês que me assistem também têm histórias assim parecidas, e eu quero estar aqui, sabe, conversar sobre esse assunto, pra você nunca se sentir sozinho, nunca pense que vocês estão sozinhos, porque sério, eu tô aqui. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais pesado, não vai ter tantas brincadeiras, né, como a gente tá acostumado, né, a ser trouxa por série, a ser trouxa por Riverdale, PLL, a se iludir por teoria. Se você não conhece o canal, se inscreva e deixa o joinha, porque é muito importante na divulgação. A Lily, quando se mudou pra Los Angeles, ela tinha 18 anos, e ela se mudou pra lá pra tentar, né, conseguir aquela carreira de atriz que hoje ela tem e hoje tanto arrasa. Mas todo mundo sabe que a carreira de atriz é bem complicada, é bem difícil, e pra se sustentar, ela trabalhava em um restaurante, e ela tava tendo tanta ansiedade que a mulher onde ela trabalhava pediu, tipo, vai lá comprar uma camiseta e um sapato, e o nível de ansiedade dela era tão alto que enquanto ela tava no Uber indo pra comprar esses materiais, né, ela acabou vomitando e tendo crises do pânico dentro do Uber, do próprio Uber. A própria atriz falou isso, sabe, gente, eu não tô inventando, os links das fontes estão aqui na descrição. Por isso que, tipo assim, é uma coisa que a gente não sabe controlar, não é uma coisa que a gente quer. Ninguém quer vomitar no Uber por causa de ansiedade, porque muitos pensam que a gente pode controlar, e não é assim, tem todo um preparo, não é tão fácil assim. Por isso que é tão importante você falar e ter um acompanhamento médico. Eu acho que o melhor jeito de você melhorar é falando, por mais que seja difícil falar, né? Eu tô falando assim, mas eu também tenho uma dificuldade muito grande em conversar e falar sobre isso. Eu também vou falar um pouco sobre mim, porque eu também já passei por algumas coisas parecidas. Eu acho legal a gente trocar essas experiências, sabe? E ver que sim, realmente tem jeito. Se você tá ruim agora, tem como você melhorar, e vamos respirar e vai dar tudo certo. A Lily disse que uma das coisas que mais ajudaram ela foi o tratamento psiquiatra. Ela já confirmou que ainda toma remédio de ansiedade. Quando ela sente que tá ali ansiosa, ela toma. Eu acho que psicólogo é uma coisa que todo mundo deveria ir. Mas é todo mundo. Ninguém precisa ter nada. É só você ir. Gente, é simplesmente ir. Depois que a Lily teve essa crise de ansiedade, esse ataque do pânico, ela chegou na casa dela, já ligou a mãe dela, totalmente desesperada, tremendo e suava. E é uma coisa muito ruim. Eu sei mais ou menos como que é. E desistiu de Los Angeles. Ela falou pra mãe dela, mãe, eu vou embora, vou voltar pra casa. E quando ela voltou pra casa, ela começou o tratamento e começou a se recuperar. E foi nessa época que ela voltou pra casa que teve a audição pra Riverdale, e a gente sabe que hoje ela tá arrasando. Como eu disse, o que ajudou ela foi a terapia, e ela disse que foi isso que ajudou ela em todos os sentidos da vida dela. E realmente, gente, é muito bom. Eu chego no psicólogo gritando, jogar isso aqui, ó. Se isso aqui fosse uma pedra, jogar na cabeça de alguém, dá vontade, não dá? Às vezes, chego lá desabafando tudo. Adoro! O que piorou a situação da Lily é que ela não conhecia ninguém lá, não tinha nenhum amigo, então não tinha com quem desabafar. Foi onde chegou esse alto nível de estresse, chega esse alto nível de ansiedade. E eu já passei por algo parecido ano passado. Eu nunca falei sobre isso aqui no canal, já comentei no Twitter. Eu acho que eu não tava preparado pra falar sobre isso. E agora que já passou um ano, já tô melhor, já tô me recuperando. Mas mesmo assim, eu acho que todo dia é uma luta constante, sabe? Porque a gente nunca sabe como vai acordar. Tem dia que acorda bem, tem dia que acorda mal. Eu acho que a minha história é um pouco parecida com a da Troian. Porque a Troian, como eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre ela ouvia muitas coisas, ela sofria internamente. Ela nunca contava nada pra ninguém o que ela tava sofrendo. Que parece um pouco comigo, sabe? E às vezes, a pessoa, sei lá, me xingar, eu poderia falar qualquer coisa pra ficar quieto. Eu não ia falar, eu ia ficar quieto. E depois eu fico imaginando um milhão de coisas que eu poderia ter falado. E aí eu fico, nossa, não acredito que eu não falei. Não acredito. Eu ficava me remoendo, sendo que é desnecessário. Naquela hora foi o melhor que eu podia fazer. E da próxima vez que acontecer isso ou algo parecido, eu já vou saber responder. Porque eu já vivi aquilo. Era muito intenso e tudo, qualquer coisa, eu ficava tipo remoendo. Antes de fazer alguma coisa, eu ficava pensando um milhão de vezes sobre aquilo. E falava, nossa, vai tudo errado, vai tudo errado. Era muito negativo. Negativo em algumas situações. Coisa de escola, trabalho, prova. Tipo, eu sei que eu vou bem, eu vou sair bem. Agora em relação à vida mesmo, já era um pouco mais
Teve um dia que eu tava deitado aqui no meu quarto, bem, sabe, suave na nave, assistindo série, não lembro o que eu tava fazendo, e eu comecei a sentir algumas pontadas. Só que é meio estranho, né? Tipo, ninguém pensa, tô sentindo uma pontada no coração, deve ser ansiedade. Não, tipo, pensa, nossa, tô morrendo, tô tendo um ataque cardíaco. E nesse dia eu fiquei o dia inteiro assim, sentindo algumas coisas estranhas e, tipo, sabe, alguma coisa tava errada, não tava nada bem. Aí quando foi a noite, foi aí que aconteceu um tchan. Eu tava deitado, e aquela dor, né, aquela pressãozinha que começou a apertar, e eu não tava aguentando mais. Eu tava deitado na cama, eu lembro que como eu tava sentindo muita dor, muita pressão muito forte, eu fui avisar minha mãe, só que no que eu levantei, parece que piorou mais ainda, que comecei a suar pra caramba, e minha cabeça parecia que tipo, tava explodindo e remoendo, parece que, sei lá, tudo por dentro tava destruindo, tava tipo virando pedacinhos, assim, não sei explicar o que tava acontecendo. Isso eu comecei a tremer, suar, chorar, e eu não sabia o que tava acontecendo, não tinha um motivo específico pra estar daquele jeito. Eu falei, gente, tô morrendo, e é isso que tá acontecendo. Eu fui pro hospital, fiz um eletro, e ninguém sabia o que eu tinha, e falou, nossa, não tá normal esse eletro, tem alguma coisa errada, porque você tá com taquicardia. Até que foi dito que era crise de ansiedade. Tipo, não tem um diagnóstico assim, você vai ter isso. Foi, tipo, teve vários exames e nada, e não dava nada, não tinha nada. E isso poderia ser ansiedade, que eu sabia que realmente era. Só que eu não sabia que era desse jeito. Depois disso, comecei a passar em psicólogo, fazer a terapia, o que foi isso que me ajudou totalmente. Óbvio que você não precisa chegar nesse nível, né? Tem que ir pro hospital, né? Fazer essas coisas. Eu acho que você já começando agora, sem chegar nesse ponto, já é bem importante, sabe? Pedir pra ir pro psicólogo e também conversar com um amigo, sabe? Porque eu acho que é essencial você se abrir com alguém que você confia, mas que você realmente confia, não vai chegar em qualquer um e falando, que é realmente seu amigo desde muito tempo, e você já sabe que aquela pessoa ali é de confiança, então chega pra ela e conta, se abre. Eu sei que é difícil falar, eu sei que é difícil, a gente, né, agora falando é fácil, mas a gente realmente contando na hora, né, a coragem não tem, mas falar é muito importante. Se você sofre na escola algum tipo de bullying, alguma coisa, conversar com seus pais é fundamental, porque eles vão saber o que fazer, mas isso só vai acontecer se você falar, porque falar é o fundamental, e eu sei que é o mais difícil. A história da Troia é mais ou menos isso também, mas ela não teve crise de ansiedade, ela era a filha mais nova da família dela, e ela era meio que perfeita, sabe? Todo mundo ao redor da família achava ela uma menina perfeita, garota exemplar, e a escola que ela estudava tinha uma pegada muito grande pra faculdade, sabe? Tinha que passar em faculdade boa, faculdade. E ela tinha aquela pressão muito interna dentro dela. Ela achava que se ela falasse, se ela expôs alguma coisa negativa pra família dela, sabe? Ai, eu não tô aguentando, nossa, é muita pressão. Os pais iriam xingar ela. Então ela não falava e ficava quieta. Só que, tipo, você vai juntando uma coisinha, vai juntando com outra, juntando. Quando você vê, aquilo vai te autodestruindo. Não é aquela coisa boa. O que aconteceu com a Troia? Ela também não contava pra nenhum amigo porque tinha medo de ser rejeitada. E a gente fica pensando 1 milhão de vezes, né? Fica falando, nossa, mas será que ele vai pensar? O que será que ele vai falar? O que será que ele vai... Só que sabe, gente, às vezes a gente falando, nem é tudo aquilo que a gente imagina. Pode ter certeza. A Troia já passou também por alguns distúrbios alimentares. Ela fala bastante sobre esse tema. Inclusive, ela já fez uma carta falando sobre isso. Há uma parte do meu cérebro que desafia a lógica. Uma vez ela me convenceu completamente de que eu deveria viver comendo só 300 calorias por dia. E em algum momento me disse que isso era muito. Essa parte do meu cérebro é minha doença. E houve um tempo em que ela tinha autoridade absoluta sobre mim. Isso quase me matou. E você pode ver que apesar de ter vivido em recuperação há 10 anos, a doença ainda encontra muitas maneiras divertidas e insidiosas de me impedir até hoje. Foi uma jornada difícil encontrar meu caminho de volta à saúde. Passei por uma introspecção difícil, cuidados médicos e mentais intensos. Tive apoio da família e amigos, um parceiro paciente e amoroso e sobrevivi. Se a Troia sobreviveu, se a Lily sobreviveu e se eu também conseguir superar isso, tenho certeza que você também consegue. E fale. Eu sei que vir aqui fazer um vídeo falando é muito fácil. Eu não tô na pele de vocês, eu não sei o que vocês sentem, mas eu acho que falar é o fundamental. Você falando já abre muitas portas e isso pode ser o resultado da sua recuperação. Então fale. E espalhe a bondade, sabe? Não fica julgando os outros, não fique falando dos outros, não fique sendo aquele tipo de pessoa que fica enchendo o saco da outra por motivos nada a ver ou pelo jeito que a pessoa é. Isso é ridículo, pelo amor de Deus, não seja esse tipo de pessoa. Chama seu amigo, conversa com ele, vê se tá tudo bem mesmo. Agora a gente tá assim, agora depende de algumas coisas, mas daqui uns 10 anos, imagina, a gente vai estar formado já vai estar trabalhando, já vai estar com o nosso dinheiro, viajando por aí. Tenta pensar positivo, sabe? Eu tento pensar assim às vezes me ajuda bastante. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo de hoje, deixa joinha, comenta aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Eu sei que é um assunto bem pesado e às vezes pode até dar um negócio na gente, mas eu acho que uma vez ou outra é muito importante a gente debater e vir aqui falar sobre esses assuntos que às vezes nem são tão comentados assim. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!